Então, bom dia aí para todo mundo, iniciando mais uma semana neste tempo pascal, este tempo de tanto júbilo, de tanta alegria, onde celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então estamos neste tempo pascal, como nós sabemos, e este tempo pascal tem uma dinâmica, uma perspectiva muito didática, que vai nos ajudando a aprofundar o conhecimento do mistério pascal e, ao mesmo tempo, a assimilá-lo com frutos, com efeitos na nossa vida também. Então, lembrando, a primeira semana, que foi concluída ontem, com o domingo da oitava da Páscoa, era o momento em que a igreja fez esse grande anúncio, Cristo ressuscitou. A partir de agora, dessa segunda semana da Páscoa, então não basta apenas dizer que Cristo ressuscitou, mas é preciso que nós sejamos suas testemunhas. Então a igreja, os membros do corpo de Cristo, também são alcançados por esta ressurreição, pelos efeitos, pelas graças, pelos dons da ressurreição. Por isso que vamos iniciar agora nessa perspectiva da igreja, dos membros do corpo de Cristo, que também já devem testemunhar a ressurreição. Então vamos retomar aquilo que na vigília pascal nós vivenciamos de forma muito densa, que é o rito do batismo e o rito eucarístico. Então, quando nós celebramos a vigília pascal, nós tivemos aquele momento chamado a liturgia batismal. Então, são esses dois sacramentos pilares, fundamentais da comunidade dos discípulos do ressuscitado, o batismo e a Eucaristia. Por isso que nesses dias nós vamos ter para a nossa meditação grande parte do capítulo 3º do Evangelho de São João. Hoje iniciamos João capítulo 3º, do 1º ao versículo 8º, que é um diálogo de Jesus com Nicodemos, que gira em torno do batismo, da vida nova. Então Jesus diz, diante daquela afirmação de Nicodemos: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Então, diante dessa palavra de Nicodemos, de um reconhecimento de Jesus como mestre, agora Jesus vai dizer qual é o seu ensinamento fundamental. Não é simplesmente fazer uma releitura da escritura antiga, da lei, mas é mostrar como essa palavra de Deus se realiza, essas promessas de Deus acontecem, isto é, da vida nova, da vida em plenitude. E aí Jesus introduz o tema da vida nova com o batismo, nascer do alto, nascer de novo. O que Nicodemos não compreende, porque ele entende o nascimento, simplesmente o nascimento biológico, físico, enquanto que Jesus fala de uma vida espiritual e uma vida de plenitude, não uma vida de alguns anos, num aspecto somente. E como nós dizíamos, retomamos agora o tema do batismo, e logo em seguida, mais para o final da semana, teremos a retomada do sacramento da Eucaristia. E, portanto, o que é o batismo? O batismo é um dos dons do ressuscitado, mesmo que Jesus tenha sido batizado antes da sua morte e ressurreição. Aquele batismo de Jesus é o momento da proclamação de que ele é Filho de Deus. Porém, Jesus institui o batismo como o momento em que nós começamos o itinerário de tomada de consciência que também somos filhos de Deus. Jesus é Filho de Deus por natureza, consubstancial ao Pai, mas nós não somos filhos de Deus por natureza, nós somos filhos de Deus
por adoção. Então, esse tempo da Páscoa é importante, né, para nós, para crescermos nessa compreensão. Até mesmo ontem a oração da coleta, a oração da missa, né, já nos preparava para esta nova fase do tempo pascal, quando se dizia que fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou. Então, que compreendamos melhor. E, portanto, a liturgia nos ajuda a essa compreensão melhor do que é o batismo. Por isso, esse texto do Evangelho, esse diálogo de Jesus com Nicodemos durante esses dias que vamos meditar. O Espírito que nos deu nova vida, nós também precisamos compreender, né, esse dom, o Espírito Santo, que é o dom do Cristo ressuscitado. E o sangue que nos redimiu, né, a Eucaristia. E, portanto, esse tempo, essa nova fase do tempo da Páscoa, vai nos ajudar muito a compreender, né, como já dissemos, esses dois grandes sacramentos, esses pilares da comunidade dos discípulos do ressuscitado, o batismo e a Eucaristia. E como dizíamos, o batismo é esta graça da vida nova. E por que Nicodemos não compreende? Porque Nicodemos, ele está na perspectiva judaica de que pertencer ao povo de Deus, ser um membro, né, deste povo, exige uma consanguinidade, isto é, laços biológicos, descendência humana, da raça. E, portanto, se não é descendente, então não se participa, né, do reino de Deus, né, do povo de Deus. E para a grande surpresa de Nicodemos, Jesus vai dizer que não é esse o laço que une as pessoas a essa realidade do reino de Deus, mas é a vida nova que é recebida com a graça do batismo. Então, quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. Então, é a nova economia, como a gente diz, né? A nova maneira de dispor a salvação. Então, não é mais garantida por uma descendência física, humana, mas agora é um dom do Espírito. E isso é dito, né, de forma sacramental, né, através de sinais. Por isso que Nicodemos diz que Jesus não poderia realizar os sinais que realiza se não fosse ele com Deus. E, portanto, os sinais, o sacramento é um sinal. Então, os sinais que a igreja realiza porque foram instituídos por Jesus e Jesus é o fundamento desses sinais. Então, se não estivesse com Deus, não poderia realizar isso. Então, é muito claro, né, que os sacramentos são sinais que nos ajudam a compreender o que Deus quer na nossa vida, o que Deus quer para nós. Então, os sacramentos, esses sinais visíveis da graça invisível de Deus. Então, que façamos este caminho, né? Prestemos bem atenção a esse diálogo de Jesus com Nicodemos para compreendermos melhor o que é o batismo, como nós rezamos ontem. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos e até amanhã, se Deus quiser.